Olá, hoje a gente vai mergulhar em três conceitos que, olha, basicamente eles moldam toda a nossa realidade. A gente vai falar sobre conhecimento, linguagem e comunicação e como tudo isso se conecta. E para começar, vamos pensar juntos nessa frase aqui. É uma frase bem forte, né, até um pouco provocadora, do filósofo Ludwig Wittgenstein. Ela vai ser o nosso quebra-cabeça principal aqui. A ideia é a gente tentar desvendar o que ela esconde. Pois é, essa é a grande pergunta. Como assim a linguagem, uma coisa que a gente usa todo santo dia, pode definir as fronteiras de tudo que a gente conhece, de todo o nosso mundo? Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa quebrar essa ideia em pedacinhos. E o primeiro pedaço do nosso quebra-cabeça é justamente entender o que é conhecimento. Porque antes de falar da linguagem que dá nome às coisas, a gente precisa entender o que são essas coisas que a gente sabe. A grande sacada aqui é a seguinte: conhecimento não é só um monte de informação guardada na cabeça. Não mesmo. É um processo vivo, dinâmico, uma construção social que nasce o tempo todo das nossas interações. É, no fundo, a forma como a gente se relaciona com o mundo. Vamos dar uma olhada rápida nos tipos de conhecimento, começando pelo mais básico de todos, o senso comum. Sabe, aquele conhecimento do dia a dia, tipo olhar para o céu e ter uma ideia se vai chover. É o que nos ajuda a navegar pela vida sem precisar de um manual de instruções. Agora, do outro lado, a gente tem o conhecimento científico. Ele é praticamente o oposto do intuitivo. Aqui a busca é por objetividade. Ele usa método, rigor, experimentação, tudo para explicar e até transformar a realidade de um jeito bem sistemático. O conhecimento mítico é fascinante, porque a busca dele não é pela verdade literal, sabe? A função dele é outra. Ele usa símbolos, histórias, para criar sentido, para dar uma origem e um fundamento para as coisas que a gente vive hoje. Aí a gente chega no conhecimento filosófico. Ele não se contenta em só descrever o mundo como ele é. A vocação da filosofia é questionar, é imaginar o que poderia ser diferente, é propor a construção de mundos totalmente novos. E para fechar esse tour, temos o conhecimento artístico, que, diferente da ciência, não tem a obrigação de descrever a realidade. A função principal aqui é a criação pura. É a expressão que mexe com os nossos sentidos, que provoca prazer estético. Certo, agora que a gente já passeou pelas diferentes formas de saber, vamos para a segunda peça-chave do nosso quebra-cabeça, a linguagem. Pensa assim, se o conhecimento são os materiais, a linguagem é a caixa de ferramentas que a gente usa para construir tudo. Essa imagem aqui é perfeita. Antes da linguagem, o nosso pensamento pode ser um emaranhado de ideias, de sensações. A linguagem não é só um espelho que reflete isso. Não, ela é a arquiteta que chega e organiza a bagunça, que constrói estruturas lógicas. O psicólogo Vygotsky defendia exatamente isso. Para ele, a linguagem é a ferramenta que organiza as nossas funções psicológicas mais complexas. Sem ela, nossa consciência seria um verdadeiro caos de experiências que a gente nem conseguiria processar. Já o Lacan vai ainda mais fundo. Ele chega a dizer que até o nosso inconsciente, o nosso mundo interior mais profundo, é moldado pelas regras da linguagem. Ou seja, nós somos atravessados por palavras e por símbolos que já estavam aqui muito antes da gente nascer. E Foucault nos ajuda a ver como isso funciona na prática, na sociedade. Os discursos, ou seja, aquilo que é dito na ciência, na lei, na mídia, eles definem o que é considerado verdade. E ao fazer isso, eles acabam moldando quem nós podemos ser e como podemos pensar. Então, o ponto central aqui é o seguinte: aquela ideia de um eu que existe por conta própria, isolado do mundo, talvez seja uma ilusão. A nossa identidade, na verdade, é uma construção contínua, que está profundamente amarrada nessa teia de significados que a linguagem oferece pra gente. Ok, então a gente já tem o conhecimento e a linguagem que constrói esse conhecimento. Agora falta a peça final, a comunicação. É aqui, na comunicação, que as nossas realidades individuais, construídas pela linguagem, finalmente se encontram. E às vezes até se chocam. E olha, comunicação é muito mais do que só enviar uma mensagem para alguém. É um processo vivo, de troca, onde a gente constrói juntos um sentido, um significado que seja compartilhado. O mais interessante disso tudo é este princípio fundamental da comunicação. É impossível não se comunicar. Pensa bem, até o silêncio comunica alguma coisa. Um gesto, uma ausência, a nossa postura, tudo, absolutamente tudo está transmitindo um significado. Bom, agora é hora de juntar todas as peças.
Conhecimento, linguagem e comunicação não são coisas separadas. Eles formam, na verdade, um ciclo que está o tempo todo construindo e reconstruindo o nosso mundo social. E esse esquema ilustra essa conexão de um jeito brilhante. Olha só, o conhecimento nasce das nossas interações sociais. A linguagem é a ferramenta que a gente usa para dar forma a esse conhecimento. E a comunicação é o campo de jogo onde esse conhecimento circula, é debatido e, no fim, é transformado. É um ciclo que nunca para. E tudo isso nos traz de volta para a frase do Wittgenstein lá do começo, mas agora com um outro olhar. Se os limites da nossa linguagem são os limites do nosso mundo, isso quer dizer que expandir a nossa linguagem, transformar os nossos discursos, significa que a gente tem o poder de expandir e até de reconstruir o nosso próprio mundo. A questão, então, deixa de ser apenas que mundo a gente tem e passa a ser que mundo a gente quer construir.